Então, boa tarde, vamos para a nossa aula de sistemas dinâmicos. Hoje nós temos bastante conta para fazer, né? A gente vai começar a olhar os sistemas em duas dimensões, né? Como eu falei, né, a gente tem vários comportamentos diferentes, né, para os sistemas em duas dimensões. Então, vou começar recapitulando o que eu falei na última aula, né, sobre autovalores e autovetores. Então, a gente escreve dx dt como x ponto, por exemplo, né? Isso aqui é igual a uma matriz de números constantes, né? Problema linear, no caso, e aqui eu estou pensando num sistema n por n, né? Não necessariamente 2 por 2. Então, retomando aquela questão da última aula, né? Dado um sistema como esse aqui, linear, né? A pergunta que a gente se faz será que existe alguma ou algumas direções nesse espaço n por n que se comportam como um problema unidimensional, né, em que o sistema, se ele começa sobre uma determinada direção, ele vai seguir naquela direção. Né, que aí eu já tinha feito essas contas aqui à mão, eu só trago elas de novo, né, então eu mostrei que sim, né, é verdade que acontece isso. Né? Então, uma maneira de buscar uma solução para esse sistema é supondo que a solução ela decai ou cresce exponencialmente, dependendo do sinal do lambda aqui, em uma determinada direção, como no caso unidimensional. E essa direção vai ser dada por um alto valor daquela matriz A. Né? Então, o vetor V0 ele satisfaz essa equação dos valores, autovetores, né? Então a matriz A multiplicada pelo vetor V0 vai dar um vetor que tem a mesma direção do V0 e ele pode ser esticado, encolhendo, ou no máximo trocar de sentido ali ao longo daquela direção. Né? E, de fato, né, como eu comentei, isso aqui é uma solução lá do sistema, porque a gente começa escrevendo a derivada desse termo aqui. Lembrando, né, que o V0 é um vetor constante, então não tem dependência em tempo. A derivada temporal só age na função escalar exponencial, né? Então sai o lambda e na lambda t V0. Aí a gente usa o fato de que eu posso comutar escalares, obviamente, e associar o produto de escalar por vetor. Né? E aí, nesse ponto aqui, eu uso a equação dos autovetores para substituir o lambda V0 pelo A V0. E aí, de novo, né, multiplicação de matriz por um vetor, né, e sendo o E uma função escalar, ela comuta como qualquer um eu posso multiplicar antes, multiplicar depois, ou multiplicar aqui no meio. Então, eu só mudo de ordem aqui o produto da matriz e o produto pela função escalar, e aí eu chego exatamente no que eu tinha definido como sendo x de t, para mostrar que, de fato, isso aqui é uma solução do sistema aqui em cima, né? X ponto igual a AX. Então, essa discussão eu tirei desse livro, tá? Differential Equations, do Smale, foi um medalha Fields na área de sistemas dinâmicos. Né? O livro é bastante bom, é um pouco mais voltado para o pessoal da matemática, um pouco mais rigoroso, né? Mas tem algumas coisas interessantes que eu acabo tirando de lá. Então, a ideia dessa aula é a gente aplicar isso nos casos principalmente bidimensionais. Tá? Então, basicamente, se eu tenho um sistema, eu vou normalmente usar Z para denominar o vetor e as componentes x e y, porque a gente vai trabalhar principalmente com duas dimensões. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Para resolver o problema, eu posso simplesmente, primeiro, calcular os autovalores de A e seus autovetores correspondentes, onde A é aquela matriz constante n por n. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse sistema aqui. E aí, como eu falei, né, o Z0 identicamente nulo, ele é uma solução, só que é a solução trivial, né, que é a origem, né, porque normalmente eu trabalho já com esse sistema vetorial sem termo constante aqui. Né? Eu já suponho que se tivesse um termo constante antes, eu translado o sistema de coordenadas para escrever o sistema sem o termo constante. Então, claramente, eu tenho a origem como solução,
né, que é o ponto de equilíbrio, mas se eu procurar alguma solução não trivial, aí eu vou ter que ter o determinante dessa matriz aqui anulando. Tá? Então, só relembrando, né, daqui para cá a gente só fez o fato de que a Z0 é igual a lambda Z0, isso aqui é igual a lambda I Z0, né, onde I é a matriz identidade. No caso, N por N aqui. Então, para vir daqui para cá, eu escrevo o A Z0 como sendo I lambda Z0, subtrai os dois lados esse termo, né, para deixar dessa forma. Isso aqui tem que ser o vetor nulo. E aí eu tenho que, então, calcular o determinante, né, dessa matriz A menos lambda I, para encontrar a solução. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje é fazer alguns exemplos, tá? E depois, assim, eu vou fazer um exemplo, vou comentar o caso geral, todas as possibilidades, depois fazer mais alguns exemplos, tá? E aí, bom, eu peço que se vocês já fizeram esse tipo de conta, né, tenham um pouco de paciência, mas acho que é importante fazer a primeira vez bem detalhado, tá? Então, eu vou... sugestão para vocês, né, quem não conhece, dá uma olhada no canal no YouTube, o 3 Blue, 1 Brown, né? Ele tem uma série de vídeos matemáticos, né, para quem não conhece, que ele fez uma biblioteca para fazer animações, e aí ele tem esse vídeo, né, que é a Quick Trick for Computing Eigenvalues, né, que é uma maneira um pouquinho diferente de enxergar essas contas que eu vou fazer em caso 2×2. É bem interessante. Eu não lembro dos detalhes todos, eu vou fazer da maneira que eu sempre fiz, mas é uma maneira interessante de se ver. Então, tá, eu tenho esse sistema, né, o x ponto igual a menos x mais 2y, y ponto igual a 3y, e aí eu quero resolver esse sistema, né? Então, a primeira coisa, eu vou determinar autovalores e autovetores, depois eu encontro a solução geral e eu quero esboçar o espaço de fase, né, y por x. Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever a matriz, né? Então, a matriz são simplesmente os coeficientes, né? Então, é menos 1, 2, aqui não tem termo em x, então é 0, 3. Tá? Eu vou resolver a equação dos autovalores, né? Determinante A menos lambda I igual a 0. Né? Desculpa, determinante não é... Determinante é um escalar, né? Isso aqui é um número. E aí, a primeira vez eu vou fazer bem... Vou passar por todos os passos, né? Mas depois eu vou acelerar um pouco as contas. Então, isso aqui é lambda 1001, que é a matriz identidade. Isso aqui é 0. E aí, né, relembrando, multiplicação de escalar por matriz, eu vou multiplicar termo a termo, né? Então vai ficar lambda, lambda, 0, 0. E subtração de matriz é termo a termo, né? Então vai ficar menos 1 menos lambda, que eu posso estar escrevendo como sendo 1 mais lambda, 2 menos 0 vezes lambda, desculpa, aqui é 0 vezes lambda, então vai sobrar 2, aqui é 0 menos lambda vezes 0, continua 0, e o último é 3 menos lambda aqui, né? Então tem que calcular esse determinante e igualar a 0 para descobrir os autovalores, né? Então, o determinante da matriz 2×2 vai ser menos esse diagonal principal, né, 1 mais lambda, que multiplica 3 menos lambda, menos 2 vezes 0, igual a 0. Né? Então, a minha equação dos autovalores é simplesmente essa aqui. Né? Aqui já sai trivialmente, né, que lambda 1 vai ser menos 1, para zerar o primeiro termo, lambda 2 igual a 3, zero o segundo termo. Né? Então, eu tenho esses dois autovalores. Da matriz. Tá? Então, a primeira parte está feita.
né? A segunda, eu quero calcular os autovetores, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que autovetores, eu tenho que fazer o A aplicado num vetor V, ele é igual a lambda V, né? E aí eu, né, com esse V sendo um x0, y0, tá? Que não está relacionado com a condição. Então vamos lá para o primeiro, né? Então, lambda 1 igual a menos 1, né? Eu tenho que fazer A aplicado em V igual a lambda V1. Né? Então, eu vou escrever o A era... Cadê o A? É menos 1. Tá? Eu tenho escrito aqui, né? Mas eu estou com essa matriz aqui. Então, é menos 1. É 2. Tá, vou escrever menos 1, 2, 0 e 3. É isso, né? x0, y0 igual a lambda x0, y0. Então, eu vou recair lá na equação dos autovetores, né? Só que agora eu já sei que isso aqui vale menos 1 para um deles. Tá? Então, vai ficar o quê? Menos x0 mais 2y0, que é a primeira linha. Isso aqui é menos x0, né? Aqui o lambda igual a menos 1. E a segunda linha eu tenho 0 vezes x0 mais 3y0 é igual a menos y0. É o sistema que eu teria que resolver. E aí eu posso olhar o seguinte, né? Aqui é mais simples eu resolver a segunda equação primeiro, né? Então, aqui eu venho que 4y0 igual a 0. Ou seja, y0 igual a 0. E se eu substituindo na primeira, eu tenho que menos x0 mais 0, né, que é o y, é igual a menos x0. Isso aqui me dá um 0 igual a 0, ok, para qualquer x0. Tá? Então, com isso, né, eu consigo ver que o alto valor lambda 1, ele vai ter autovetores da forma y0 é 0 e o x0 é qualquer. Então é isso aqui. Né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente escolher x0 igual a 1. Né? Então o meu V1 seria 0, né? Que é um autovetor normalizado. Né? Então, isso aqui é escolha, né? Não preciso normalizar o autovetor, né, para esse tipo de aplicação, porque depois a gente vai ver que ele entra na solução geral, que depende da condição inicial. Tá? Então, uma constante a mais, né? Lembrando que para o problema de autovetores, o que importa é aquela direção, né? Não o tamanho do vetor ao longo daquela direção. Então, só colocar, né? O V1 é um vetor na direção horizontal, né? 1, 0. A gente costuma representar o eixo X na horizontal. Depois a gente faz a mesma coisa, né, para o segundo, né, lambda 2 igual a 3. Então eu não vou nem... Eu teria que fazer a mesma coisa, né? A aplicado em V2 vai dar lambda 2 V2. Né? Eu posso escrever diretamente essa expressão aqui, né? Porque a única mudança seria o alto valor, né, que aqui era menos 1, eu posso escrever a mesma expressão com o 3, que é o novo alto vetor. Desculpa, novo alto valor. Né? Então, a minha equação ela é menos x0, né, que é essa parte aqui da matriz A que não muda. Então, 0 é igual, agora é 3
x0, né, que é o alto valor, e a segunda é 3y0 igual a 3y0. Tá? Então, daqui a gente vê que o y0 agora é qualquer. Né? Tanto faz o y0 que eu use. Então, o que eu vou fazer? Da primeira equação, né, dessa aqui, eu vou deixar tudo em função de x0. Tá? Então, eu tenho 2x0, não, melhor, 4x0. Né, se eu somar x0 dos dois lados, isso aqui é 2y0. x0 é igual, ou eu posso deixar 2x0 igual a y0. Tá? Então, os meus vetores V2, né, autovetores, são da forma... o y0 é qualquer e o x0 é 2 vezes o y0. Desculpa, o y0 é 2 vezes o x0, então isso aqui seria 1x0 e 2x0. De novo, eu posso escolher um V2 igual a 1, 2. Tá? Que seria um vetor numa direção assim. Tá? Então, de novo, né, como eu comentei, eu não preciso normalizar esse autovetor, embora eu pudesse, mas não está feita a parte A. Tá? Então, a parte A era determinar autovalores e autovetores. Parte B, né, eu quero encontrar a solução geral desse sistema. Né? Bom, tendo os autovetores e autovalores, é simples. Tá? A solução geral, então, como eu comentei, ela é o quê? É o Z de T. Eu tenho o Z1, né, que é o quê? É o meu... lembrando aqui de trás, né, minhas soluções são da forma um autovetor vezes o E na lambda T, onde o lambda é o autovalor correspondente a esse autovetor. Né? Então, eu obtive duas soluções, né, a Z1, que era exponencial de lambda 1 T V1, que é a minha E na menos T, né, autovalor menos 1, e o autovetor correspondente era o 1, 0. A minha solução 2 era E na lambda 2t V2, que vai dar um 3t, e aí 1, 2, que foi o vetor que eu escolhi. Né? E a solução geral é o quê? O Z ele é dado pela combinação linear, né, das duas soluções particulares, né? Onde os K1 e K2 são determinados pelas condições iniciais. Tá. Então, nesse caso, né, o meu Z de T geral ele é K1 E na menos T 1, 0, mais K2 E na 3T 1, 2. Então, eu posso escrever as componentes aqui explicitamente, né? Vai dar K1 E na menos T mais K2 E na 3T, e aqui a componente Y é 0 desse termo, e aqui é 2K2 E na 3T. Então, essa aqui seria a minha solução geral, independente de condição inicial. A última parte do problema era fazer um esboço aqui do espaço de fase. Então, deixa eu fazer aqui uma... eixo coordenado, isso aqui vai ser meu Y, isso aqui é o X. Então, como eu comentei, né, eu tinha o meu V1, que é o vetor 1, 0, assim, e eu tenho o V2, que é o 1, 2, assim. Né? Então, tem duas direções especiais aqui nesse problema, que são... Bom, posso desenhar aqui a bolinha, que na origem eu sei que é um ponto de equilíbrio. Né? Vamos analisar agora se ele vai ser estável ou instável.
Eu tenho, então, uma direção que é do alto vetor V1, né, que é a direção horizontal. Deixa eu ver se eu consigo. E eu tenho uma segunda direção especial, que é essa direção do alto vetor V2, que eu vou desenhar aqui inclinado, e aí a ideia é que esse aqui é o ponto 1, esse aqui seria o ponto 2, né? Então, essa aqui é a direção do V2 e essa aqui é a direção do V1. Tá. Então, o que a gente nota, né? A solução 1, tá, ela me diz, olha, se eu tiver ao longo do eixo, se eu começar aqui ao longo do eixo Y, né, num ponto aqui qualquer, o que tem que fazer? Eu vou, não importa onde eu comece, eu vou decair exponencialmente, né, com e na menos t, para a origem. Então, se eu começar desse lado, eu vou para cá, se eu começar do lado esquerdo, eu também vou para lá. De tal maneira que a minha solução para um ponto ao longo do eixo vertical, ela é assim, né? E aí eu tenho as setas indicando a direção aqui. Então, ao longo dessa direção horizontal, né, eu teria uma estabilidade, né, no sentido de que se eu começar não no ponto de equilíbrio, mas eu deslocar ligeiramente para a direita ou para a esquerda, eu tendo a voltar para a origem. Tá? Se eu olhar agora a direção V2, isso aqui é um pouco diferente. Né? Se eu começar aqui no ponto 1, 2, eu vou permanecer por todo o tempo nessa direção, só que agora eu vou me afastar da origem, né, por conta dessa exponencial 3t. Né? Então, eu vou estar com o módulo desse vetor crescendo. Né? Então, essa direção seria uma direção instável. Né? E aí, se eu começar acima, eu me afasto da origem. Se eu começar abaixo, eu também me afasto, só que para o outro lado. Então, com isso, a gente vê, né, que sabendo só onde fica o ponto de equilíbrio, né, que no caso linear eu só tenho esse único ponto de equilíbrio na origem, e sabendo essas direções dos autovalores, autovetores, né, eu consigo determinar o espaço de fase como um todo. Né? Por quê? Porque então eu sei que se eu começar no eixo horizontal, eu tenho que permanecer nele. Se eu começar nesse eixo oblíquo aqui da direção do V2, eu permaneço nele. E se eu começar em qualquer outro lugar, eu consigo descobrir o que vai acontecer. Né? Se eu começar num ponto aqui, eu sei que na direção do V1, eu tenho que me aproximar da origem. Só que ao mesmo tempo que eu vou me aproximar da origem na direção do V1, na direção do V2 eu tenho que me afastar da origem. Né? Então acaba que uma trajetória que começa aqui nesse pontinho, ela vai ter que fazer algo assim. Tá. Se eu começar aqui, eu vou ter... E aí, é claro, né, isso aqui são esboços. Tá. Se eu começar nessa região, né, se eu começar nesse ponto, o que acontece? Na direção horizontal eu tenho que me aproximar da origem, só que nessa aqui eu tenho que me afastar, né, então eu teria alguma coisa desse tipo aqui. E aí eu faço o mesmo para cá, né, se eu começar aqui eu tenho que fazer algo assim, eu me aproximo na direção horizontal, mas me afasto nessa direção oblíqua e a mesma coisa aqui. Tá? Então, com isso, eu tenho todas as possibilidades, né, para esse sistema, dado por x ponto é menos x mais 2y e y ponto igual a 3y. Então, onde que eu vou cair exatamente depende da minha condição inicial, né? Mas eu já sei que a menos que eu comece sobre essa linha horizontal, eu tenho uma solução, como se diz, instável. Né? Bom, eu fiz o mesmo, então aqui é para mostrar como é que a gente faria esse esboço à mão, né, mas eu fiz o mesmo gráfico aqui com Python, né, e aí a gente vê que, grosso modo, foi mais ou menos aquilo que eu desenhei. Né? Tem duas direções especiais, né, que são as dos autovetores, né, uma é estável, só que a outra é instável. Basta ter uma instável para que o sistema seja instável. Né? Esse ponto de equilíbrio, se eu
começar distante dele em qualquer direção, exceto na horizontal, eu me afasto da origem. Então, vou só abrir um parênteses rapidamente, né? Eu vou disponibilizar no Moodle para vocês esse código em Python para fazer o espaço de fase, né? E aí é bem simples, né? Aqui eu só determino o tamanho da caixa, né? O x e y mínimos e máximos, e o tamanho da minha gradezinha, tá? E aí eu crio esse mesh grid, né? Que ele vai fazer os intervalos em que ele vai calcular as velocidades. Tá? Então aqui eu simplesmente defino o meu sistema, né, que então a mesma coisa. E aí o gráfico é esse stream aqui, stream plot, né, que ele pega no ponto XY, ele pega a velocidade, né, que é o quanto que vale a velocidade, que é o lado direito da equação, e ele usa a cor, o módulo dessa velocidade ali, né, para fazer o campo de velocidades que está representando. Então, no caso, cores mais avermelhadas são velocidades mais baixas do campo de velocidade, cores mais amareladas são velocidades mais altas. Então, isso aí eu vou... E aí, bom, a parte de baixo é uma coisa que eu fiz à mão para colocar as setinhas nos lugares corretos e tudo mais. Dúvidas? Vocês não se esqueçam que podem me perguntar a qualquer momento. Bom, a outra coisa, então, que a gente vai fazer é atribuir condições iniciais, né, como eu falei. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição inicial, que é o vetor 2, 0, né, se eu começo no eixo x, né, a gente vai ver isso que eu falei, né, se eu começo no eixo x, eu fico no eixo x sempre. Tá? Eu parto, então, da solução geral, né, que era o meu z de t é k1 e 1, 0, o vetor 1, 0, que é o xy, e na lambda, e na menos t, mais k2, 1, 2, e na 3t. O que eu falei sobre normalizar vetores, né, que não é necessário, é por conta desses K1 e K2 que são arbitrários. Né? Então, imagina que eu tivesse normalizado esse vetor aqui, eu simplesmente vou colocar a constante de normalização dentro do meu K2. Tá? Então, por esse motivo, tanto faz se eu normalizo ou não. Importa só eu saber aquela direção certa. Então, se eu dou a condição inicial, né, o que eu faço? Eu vou simplesmente substituir aqui na equação, se a minha caneta me permitir. Assim. Então, do lado direito, eu vou colocar o vetor 2, 0, que é o meu Z0, e aqui do lado esquerdo, do lado esquerdo da condição inicial, do lado direito é o que eu estou escrevendo agora, exponencial de 0, que vai dar 1, mais K2, 1, 2, exponencial de 0, que vai dar 1. Então, eu vou ter duas equações, né? Então, eu vou ter K1 mais K2 é igual a 2, que é a equação de cima, e a de baixo é o quê? 0 vezes K1 mais 2K2 é igual a 0. Tá? Então, daqui sai que o K2 é 0 e, consequentemente, o K1 tem que ser igual a 2. Tá? Com isso, a minha solução para esse caso, né, ela vai ser o quê? K1 é 2, não vai ficar 2, que multiplica 1, 0, e na menos t, e o K2 deu 0, então não tem, é isso aqui. Então, como eu comentei, né, se eu começo em um ponto aqui no eixo x, né, eu escolhi o ponto 2, 0, eu fico para todo sempre nesse vetor 1, 0, né, que é a direção do eixo x. Não saio dali. Eu vou fazer a mesma conta para o outro vetor. Tá? Então, se eu começar, o Z0 igual a 1, 2, 2. Tá? Aí a mesma coisa, né? Eu vou escrever então que o K1, 1, 0 vezes 1, que é a exponencial, mais K2, que multiplica 1, 2 vezes a exponencial de 0, dá 1 de novo, isso aqui tem que ser 1, 2. E aí eu resolvo o sistema da mesma maneira. Né? Então vai dar K1 mais K2 é igual a 1,
e K2, 2K2 igual a 2. Né? Então, aqui eu venho que K2 é igual a 1, e agora o K1 é 0, se eu não errei conta. Né? Porque aí se eu olhar nessa equação, o K2 já é 1, então o K1 é 0. E aí, com isso, a minha solução para esse caso, ela fica, então, o K1 é 0, então não aparece esse primeiro termo, mas aparece o segundo termo, que é 1, 2 e na 3t. Então, de novo, né, como eu falei, eu estou sempre na condição, né, o meu x de t seria e na 3t e meu y de t seria o 2e na 3t, sempre na mesma direção ali. Eu vou só fazer mais um caso, né, que seria se eu começar fora do eixo, tá, mas aí é sempre a mesma conta. Né? Se eu começar no eixo y, por exemplo, né, isso aqui não é um autovetor. Tá? Então, o que eu vou fazer? Né? O meu Z0, 02, tem que ser igual a K1, 10, exponencial de 0, né? Mais K2, 12, exponencial de 0 de novo, e aí eu vou resolver as duas equações, né? K1 mais K2 igual a 0, e 0K1 mais 2K2 igual a 2. Então, daqui vem que o K2 é 1. Se o K2 é 1, isso aqui implica que o K1 é menos 1. Tá? Então, se eu voltar lá na solução geral, meu z de t vai ser menos 10 exponencial de menos t, mais o K2, que é 1, 2 exponencial de 3t. Então, essa aqui seria a minha solução. Agora a gente vê que a gente está misturando o vetor 10 e o vetor 2, posso até tirar esse 1 daqui, né? Com pesos cada vez diferentes, né? Então eu vou acabar saindo fora das duas regiões. Então, só relembrando, isso aqui é a mesma coisa que escrever x de t é o quê? Menos e na menos t, mais e na 3t, e o y de t é 0e na t e 2e na 3t. Então, a gente consegue resolver de maneira geral esse problema aí. Dúvidas? Bom, se não há dúvidas, né, vou voltar ao meu caso geral aqui em duas dimensões somente, né, porque é o que a gente consegue fazer razoavelmente rápido à mão, né, é simples de visualizar. Então, a gente tinha esse problema, né, com a minha matriz A é um A, B, C, D qualquer. Né, eu vou, então, resolver A menos lambda, né, que é a equação ali de cima, B, C, D menos lambda, determinante igual a 0. E aí, quando eu faço isso aqui, a gente tem o lambda ao quadrado. Eu vou só escrever, né, A mais D lambda mais AD menos BC igual a 0. Que foi o que eu fiz numa aula passada aí. E aí a gente escreve essa equação nessa forma, né, para dizer, olha, o meu A mais D aqui nada mais é do que o traço dessa matriz A, né, a soma dos elementos da diagonal principal, e o delta é o determinante, né, da matriz A, AD menos BC. Tá? E aí, resolvendo por Bhaskara, né, a equação, a gente chega nessa expressão que eu já tinha escrito antes, né, é menos B mais ou menos B ao quadrado, que é o T, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é o delta, dividido por 2. Então, antes de fazer outros exemplos, eu vou analisar todos os casos, né, para mostrar o que pode acontecer com um sistema desse. Então, o caso mais simples que a gente analisa é esse aqui, né? O que acontece se o delta for menor do que 0? Bom, se delta é menor do que 0, t ao quadrado é positivo,
o meu menos 4 delta vai ser um valor positivo, né? Porque eu estou supondo que o delta é negativo. Então, o que aparece aqui embaixo da raiz é maior do que t ao quadrado. Tá? Bom, se o que aparece dentro da raiz é maior do que t ao quadrado, a raiz disso vai ser maior do que o módulo de t. Tá? Se eu tenho t mais ou menos um número que é maior do que o módulo de t, eu vou ter, quando eu analisar o sinal positivo, isso vai me dar um alto valor positivo, e quando eu pegar t menos um número maior do que t em módulo, com sinal menos, vai dar um sinal negativo. Tá? Então, esse primeiro caso foi o caso geral desse exemplo que eu acabei de fazer. Se a gente voltar lá na matriz, né, a matriz, o determinante, ele é menos 3, menos 3, negativo. Tá? Então, eu tenho um alto valor estável, né, que é negativo, e um alto valor instável, que é o positivo. A gente dá o nome a esse tipo de equilíbrio de um ponto de Sella, né, que a gente tem uma direção que é estável e uma direção instável em 2 dimensões. Então, na ideia, no sentido de Lyapunov, é que se eu escolho uma direção arbitrária e perturbo um ponto que estava ali na origem, ele vai acabar se afastando, né? A menos que eu dê a sorte de perturbar na horizontal. Mas isso, para o caso de Lyapunov, a ideia é que eu perturbe para qualquer direção e ele continue estável, se for estável. Então, a gente tem esse primeiro caso com delta menor do que 0. O segundo caso, agora eu posso ter o delta maior do que 0. Tá? Então, se o delta é maior do que 0, eu tenho t ao quadrado menos um número, agora menos um número positivo. Né? Então, dentro da raiz vai ficar um número menor do que t ao quadrado. Tá? Bom, então a gente pode analisar primeiro o caso em que esse 4 delta ele é menor do que t ao quadrado, né? Que aí quando eu faço t ao quadrado menos 4 delta, isso aqui continua positivo. Bom, se isso aqui vale, agora eu tenho o t mais ou menos a raiz de um número menor do que t ao quadrado, né? Então isso vai me dar t mais ou menos um número menor do que t. Ou seja, eu vou ter 2 autovalores com sinais iguais. Então é só, bom, uma maneira da gente ver isso claramente é eu escrever aqui a minha raiz. Eu posso colocar o t ao quadrado em evidência, né? Então isso aqui vai dar 4 delta dividido por t ao quadrado raiz. Aí sai o módulo de t e fica 1 menos 4 delta sobre t ao quadrado. Isso aqui é menor do que o módulo de t, porque esse cara aqui é menor do que 1. Tá? Então, t mais ou menos o módulo de t vai dar positivo, os dois casos. Né? Então, o meu sinal vai acabar, a minha estabilidade vai acabar dependendo somente do valor absoluto, não, do sinal aqui do meu t, do meu traço. Né? Se o t é maior do que 0, a gente vai ter 2 direções instáveis. Se t é menor do que 0, aí eu vou ter 2 direções estáveis. Tá? Aí a gente dá o nome para esses casos de nó, né? Ou estável ou instável, né? Assintoticamente estável. Por último, né, a gente tem, eu vou até ressaltar aqui, é bom deixar esse caso que a gente viu, é quando vale isso. Tá? O último caso é quando não vale mais isso aqui. Então, se o meu delta é positivo e o 4 delta é maior do que t ao quadrado, isso aqui vai dar um número negativo, e aí vai sobrar uma parte imaginária aqui no meu alto valor. Então eu vou ter complexos conjugados, né, porque a parte real é a mesma, né, t sobre 2, e vai sobrar um mais ou menos i vezes alguma coisa. E aí, de novo, a estabilidade vai depender do sinal do t. Né? Se o t é negativo, ele é estável. Se ele é positivo, vai ser instável. Tá? E a gente dá o nome de foco. Tá? A gente tem o caso particular, que é o T0, que seria um centro. Tá? Eu vou, então, agora mostrar para vocês o que acontece em todos os casos. Tá? E depois a gente faz alguns exemplos mais. Então, o primeiro caso que eu resolvi, né, que foi aquela figurinha bonitinha, né, eu tenho, como eu mostrei para vocês, né,
o traço, né, dava... Desculpa, traço não, o determinante era negativo, né, menos 1 vezes 3 dá menos 3, e aí tanto faz o valor do traço. Então, aquele primeiro caso, ele cai aqui embaixo, exceto nas linhas, tá? Que é um ponto de sela. Tem uma direção instável, uma direção estável. Então, não importa nesse diagrama de delta, né, o determinante da matriz no eixo vertical e o traço da matriz no eixo horizontal, se eu estou com determinante negativo, eu estou nesse caso aqui de sela. Aí a gente vai separar, né, como a gente viu ali na lista, quem está com traço positivo, se eu estou agora com delta positivo, né, o traço positivo me dá a região instável, né, o traço negativo me dá a região estável. E aí a gente tem aquele problema, né, que é justamente a pergunta, isso aqui é maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero, né? Então, naquele diagrama, isso aqui dá uma parábola, né? O delta igual a t ao quadrado sobre 4, essa parábola aqui. Então, se eu estou abaixo da parábola, quer dizer que o que aparecia dentro da raiz é positivo, né? Então, aparecia agora, no lado direito aqui do traço, as duas direções instáveis. Né? Se eu estou abaixo da parábola, só que agora com traço negativo, eu tenho duas direções estáveis. Se eu estou acima da parábola, aí eu caio no caso último aqui, né, em que esse termo aqui é negativo, e aí eu tenho autovalores imaginários, complexos no caso, né, que aí me dá esses focos instável quando o traço é positivo e um foco estável quando o traço é negativo. Tá? E por último, a gente tem os casos que a gente chama degenerados, né, o importante é que quando a gente cai, por exemplo, sobre a parábola, né? Se eu caio sobre a parábola, eu tenho que isso aqui é zero, vai ter um único alto valor, né, repetido, e aí acaba que eu não tenho as minhas duas direções perfeitamente, acaba tendo só uma direção aqui de estabilidade ou instabilidade. Se eu caio exatamente onde o traço é zero, né, aí eu caio num centro, né, que é aquele caso de sistemas conservativos, né, massa-mola, por exemplo, que eu vou estar orbitando ao redor daquele ponto ali, que a gente diz que ele é neutro, né, se eu me afasto do centro, se eu faço uma perturbação no espaço de fase ao redor do centro, eu não vou nem me afastar e nem me aproximar, eu vou continuar orbitando, só que é uma distância diferente. Né? Então, sobre essa linha aqui, a gente tem os centros. Né? Como a gente mostrou lá na primeira aula, né, se tanto o traço quanto o determinante dá zero, eu vou cair naquele caso de movimento uniforme. Tá? E por último, a gente tem essas linhas aqui, que são linhas em que eu posso ter uma infinidade de pontos críticos. Tá? Então, do lado direito eu tenho pontos instáveis e do lado esquerdo eles são neutramente estáveis. Então, eu peguei esse diagrama dessa referência aqui, eu só só fiz a tradução dos pontos. Então, na aula de hoje eu vou fazer mais alguns desses exemplos aqui. É bom, pelo menos algumas vezes, a gente treinar, fazer essas contas, né? Mas depois, eventualmente, dá para usar até o Python simbólico lá para fazer as contas para a gente. Então, vamos começar com esse exemplo, que é bem parecido com o anterior, né? A matriz aqui dos coeficientes é o quê? Menos 3, 2, não tem dependência em x na segunda equação, e a dependência em y é com um fator menos 1. Tá? Então, de novo, né? Determinante de A menos lambda I igual a zero. Né? Então, eu já vou escrever direto, né? Menos 3, lambda I é só na diagonal principal, né? Então vai ficar menos lambda, que aí, como os dois estão com sinal menos, eu já coloco menos em evidência e coloco mais. Aqui permanece 2, aqui 0, menos 1, menos lambda, né, de novo, vou colocar em evidência. É 0. Tá, então, de novo, a gente tem uma coisa bem parecida com o outro caso, né? Menos com menos dá mais, lambda igual a 0. Então, aqui eu tenho
lambda igual a menos 3 e lambda igual a menos 1. Então, são dois autovalores, os dois são negativos, né? A gente viu que o nome disso é um nó estável. Assintoticamente estável. Então, vamos lá para os autovetores de novo. Autovetores. Então, vamos lá. Lambda 1 igual a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou já partir aqui, né, da AV1 menos igual a lambda 1V1, né? Então, A menos lambda I vezes V1 tem que ser 0, vetor. E aí eu já vou escrever a matriz, né, que é a que está aqui dentro desse determinante à esquerda, né, menos 3 mais lambda, 2, 0, menos 1 mais lambda, mais lambda, isso aqui vezes o meu x0, y0, tem que dar o vetor 0, 0. Tá. Então, de novo, né, vamos lá. Primeira equação é o quê? Ah, bom, eu esqueci de substituir o vetor, o valor lambda 1 aqui, né? Então, vou substituir o lambda 1 é menos 3, então aqui vai dar 0, 2, 0, e 1 menos 3 vai dar menos 2 com sinal de menos 2 também, né? Então, minha matriz fica desse jeito. Para calcular os autovetor, esse autovetor. Então, eu tenho 0x0 mais 2y0 igual a 0 e 0x0 mais 2y0 igual a 0. Então, das duas equações, eu tenho que o y0 tem que ser 0 para satisfazer. E o x0 é qualquer. Então, meu autovetor, ele é um x0 qualquer 1, por exemplo, e o y tem que ser 0. Então, esse aqui é o primeiro. Lambda 2 igual a menos 1. Aí eu não vou repetir as contas, né? Eu já vou escrever daqui direto. Então, com lambda menos 1, essa equação fica menos 2. Esse termo aqui, menos 2, aqui não muda. Esse aqui não muda, é 0. 1 menos 1 vai dar 0 também. Opa. Vezes x0, y0 é igual a 0, 0. Tá, então, daqui vem o quê? Menos 2x0 mais 2y0 igual a 0, e 0x0 mais 0y0 igual a 0. Essa aqui já é automaticamente satisfeita, né? Então, a única condição aqui é que o meu y0 seja igual ao x0. Então, eu posso escolher o meu V2 como sendo 1, por exemplo. E aí, então aí os dois autovetores. Tá? Então, quem que é a minha solução geral nesse caso? A solução geral. O que eu tenho que fazer? De novo, né? O Z de T, ele é K1Z1 mais K2Z2. Tá? Então, o meu K1, o Z1 era o quê? Era o vetor, esse anterior aqui, né? É o 1, 0 vezes a exponencial de menos 3t, que é o autovalor correspondente. Vai dar 1, 0, e na menos 3t, mais K2. O Z2 é o vetor 1, 1, né? E a exponencial de menos t. É isso, né? Que é o lambda 1 e lambda 2. Tá certo? Tá. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que o meu x de t, ele é o quê? É K1e na menos 3t mais K2e na menos t. E o y de t é 0 vezes o K1 e K2e na menos t. Tá. Aí, de novo, né, eu vou fazer um esboço.
aqui do lado. A gente tem, novamente, tem dois vetores, né, dois autovetores. Um é o 1, 0, né, que é o meu V1, e o outro é o 1, 1, que é o meu V2. Então tem essa direção aqui. Isso aqui é Y, isso aqui é X. Essa aqui é a direção do... Opa, V1 não, isso aqui é a direção do V2, e isso aqui é a direção do V1. Tá? Ao longo das duas direções, eu tenho decaimento exponencial, né, só que com taxas diferentes. Eu sei que nessa direção, se eu começar aqui de novo, eu vou permanecer aqui para todo sempre. Se eu começar aqui, eu vou permanecer aqui para todo sempre. E aí, se eu começar nessas direções, eu também permaneço aí para todo sempre. Então, assim, não importa onde eu comece, né, no espaço de fase, só tem direção estável, né? Então agora eu tenho um equilíbrio estável, né? Só falta eu esboçar agora, né? Como é que eu vou fazer o esboço dessas trajetórias? Tem duas direções principais, que são as duas em vermelho, só que eu tenho que descobrir qual seria a direção de aproximação quando o tempo vai para infinito, né? Que eu estou imaginando, eu estou pegando qualquer condição inicial. Então, o que interessa, né, que é eu esperar o tempo passar bastante para eu ver como é que ele está chegando ali na origem. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso calcular a direção de aproximação do equilíbrio, né, da origem, fazendo o quê? Eu quero ver no gráfico, não em função do tempo, mas sim o y em função do x, né? Eu quero calcular dy dx. Bom, acho que eu já fiz isso em algum momento, né? Basicamente eu uso a regra da cadeia, né? Eu posso dizer isso aqui é dy dt, dt dx, né? Só que a gente sabe que a derivada da função inversa é o inverso da derivada, então isso aqui é a mesma coisa que dy dt dividido por dx dt. Tá. Agora a coisa ficou fácil, né? Porque eu já tenho as funções x e y em função do tempo. Então eu consigo calcular o dy e o dy dt e o dx dt, basta eu derivar essas equações aqui de cima. Então eu vou usar isso aqui para calcular a derivada. Então a derivada da primeira não, desculpa. O numerador é o y, né? Então simplesmente menos K2 e na menos t, né? Porque aqui só sai o menos 1. E a derivada da x é o que? É menos 3K1 e na menos 3t menos K2 e na menos t. Tá? Bom, eu estou interessado em como é que eu vou me aproximar da origem para tempos longos, tá? Então eu vou fazer uma manipulação aqui simples, né? Que é fazer sumir uma exponencial dessas, eu simplesmente multiplico por 1 nessa forma. Tá? Se eu multiplicar por e na t em cima e embaixo, eu não mudo nada e eu sumo com aquelas exponenciais ali, né? Então menos K2 sobre menos 3K1 e na menos 3t vezes t vai dar e na menos 2t, né? E aqui menos K2 vezes e na menos t vezes e na t vai dar menos K2 e na 0, menos K2. E aí eu vejo, né? Isso aqui, quando o tempo vai para infinito, ele tende ao quê? Bom, K2 são constantes, né? Esse termo aqui vai a 0, né? Que tem a exponencial de 2t. Então isso aqui vai ficar menos K2 sobre menos K2, que é igual a 1. Então, com isso, eu sei que a minha dy dx é 1. Né? A direção de aproximação é a direção do vetor V2. Por que isso tem que ser assim? Porque eu vejo que a direção horizontal, né, de x, ela decai muito mais rápido do que a direção 1. Né? Quando o tempo passa, isso aqui tende a 0 muito mais rápido do que esse tempo. Então, para fazer meu esboço, né, se eu começar numa condição aqui, a tendência é que eu caia
horizontalmente a zero muito mais rápido e acabo me aproximando da origem assim. E aí, para os outros casos, a mesma coisa, né? Se eu começar aqui, eu vou primeiro na direção meio que horizontal, para depois... E aí essa curva ficou horrível. Primeiro eu tenho que fazer isso para depois me aproximar aqui. Fazer esboço à mão nem sempre é tão simples. Então a tendência é que ele primeiro se aproxima dessa direção para depois tender ali para zero. E aqui também, né? Eu tendo a vir assim. Bom, acho que vocês entenderam mais ou menos. Então, tá aí, né? Como é que a gente procederia para fazer um esboço desse tipo aí? E depois eu mostro o gráfico decente. Né? De novo, é só pegar aquele código e mudar as equações. E aí eu coloquei, né, a bolinha preenchida para designar um equilíbrio estável, né? E aqui a gente vê, né? Eu tendo a uma aproximação bem mais rápida na direção horizontal, né, do que nessa direção oblíqua aqui do vetor 1. Ok? Dúvidas? Se não há dúvidas, eu vou para o último exemplo, que dá um pouco de trabalho, né, que é um desses casos do foco, né, porque a gente tem autovalores e autovetores complexos, né, mas vale a pena pelo menos passar uma vez pelas contas. Então, mais um exemplo, né, tá lá o sistema linear. Então, vamos seguir o que a gente faz, que é escrever a matriz, os coeficientes, né? Então é menos 1, 2, menos 4, 3. Posso usar lá aquela notação, né? O traço aqui é menos 1 mais 3, que vai dar 2. O delta, ele é o que é? Menos 1 vezes 3, mais 8, né? 4 vezes 2, que vai dar 5. A minha equação determinante de A menos lambda I igual a zero, ela acaba dando o meu lambda ao quadrado menos o traço lambda mais o delta igual a zero. Se eu substituir os valores para essa matriz, né, a minha equação fica lambda 2 menos o traço 2 lambda mais 5 igual a zero. Tá, e aí, para resolver, né, lambda é o quê? Menos b, então 2 mais ou menos b ao quadrado 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes 5, 20, dividido por 2. Então vai dar 2 mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2. Né, e como prometido, a gente tem um caso de autovalores complexos. Né? Então, isso aqui vai dar 4i dividido por 2, 2i, 2 vezes 2 dá 1, mais ou menos 2i. Esses são os dois autovalores complexos. Né? A gente vê que a parte real de lambda ela é maior do que zero, né? Então é instável. Então, isso aqui vai ser um foco instável. Tá? Pela classificação lá. Vamos lá. Autovetores. Mesma história de sempre. Né? Só que eu vou pular aquelas coisas, já vou escrever o A menos lambda I aqui. Né? Então, A menos lambda I é menos 1 menos lambda. Só que eu vou colocar o menos em evidência. Aqui é 2, aqui é menos 4, e aqui vai ser 3 menos lambda. Isso aqui multiplicado por x0, v0, que seria o meu vetor. Isso aqui tem que dar 0, 0. Tá. E aí, né, isso aqui é a famosa equação A menos lambda I v igual ao vetor nulo.
Bom, fazendo as contas, né, eu teria, então, que é menos 1 mais lambda, que multiplica x0, mais 2y0, isso aqui era para ser um y0, igual a 0, e menos 4x0, mais 3 menos lambda y0 igual a 0. Então, se eu substituir o lambda, eu vou fazer o lambda 1 igual a 1 mais 2i. Tá? Então, eu fico 1 mais lambda, então vai dar 2 mais 2i, o sinal de menos, vezes x0, mais 2y0 igual a 0, e a outra equação é menos 4x0, mais 3 menos 1, então vai dar 2 menos 2i, y0 igual a 0. Deixa eu só ver se está certo isso. Tá. Então, eu posso partir aqui da primeira equação, por exemplo, né, e aí eu vou dizer, olha, y0, ele vai ser se eu somar esse termo aqui dos dois lados, vai ficar 2 mais 2ix0 dividido por 2 vai dar 1 mais i. 1 mais i x0. Tá. E aí eu vou, então, substituir na segunda, né? Então, fica menos 4x0 mais 2 menos 2i, que multiplica 1 mais i, y0 igual a 0. Então, vai ficar menos 4x0 mais 2 vezes, que multiplica 1 menos i, 1 mais i, y0 igual a 0. Opa, aqui não é y0 mais, aqui era y0, só porque eu substituí o valor de x0. 1 mais i, x0 é o y0. Né? Aqui a gente tem, né, o produto de a menos b por a mais b, então vai dar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Né? Só que isso aqui, o segundo ao quadrado é menos 1 com sinal de menos, vai dar mais, então vai dar 2 vezes 2. x0 igual a 0, faltou o menos 4x0, e aí eu chego que menos 4x0 mais 4x0 é igual a 0, tá ok para qualquer x0. Então, o que isso me diz? Né? Bom, basta que eu escolha um x0 arbitrário e escolha o y0 daquela forma. Tá? Então, eu vou escrever aqui, né, que o meu primeiro vetor, ele seria, né, o meu V1, ele é um x0, 1 mais i x0, né, e aí eu posso escolher 1 mais i, né, eu escolho o x0 igual a 1, né? Posso escolher, né, o valor que eu quiser, não precisa estar normalizado. E aí, como esperado, né, se eu tenho alto valor complexo, é esperado que não exista nenhuma direção real que seja inalterada quando eu multiplico aquela matriz A. Né? Porque a ideia do autovetor é o quê? Existe pelo menos uma direção. Se eu aplico a matriz A nesse vetor, eu vou manter a direção, eu posso inverter o vetor, posso esticar, comprimir, só que a direção é inalterada. A partir do momento que o autovetor é um número complexo, a direção real ela ficou multiplicada por um número complexo, então ela já saiu do plano real, né? Não existe essa direção. E é o que a gente vê aqui, né? O autovetor 1,
ele é um número complexo, pelo menos uma das componentes é complexa aqui. Então, autovetor é complexo. Né? Em outras palavras, né, não existe uma reta real que não seja modificada, né? Pela matriz A. Então, nesse espaço de fase, a gente não espera encontrar nenhuma reta. Tá? Não vou fazer a conta para o segundo, é muito parecido. Tá? Só vou deixar aqui indicado. Né? Se o autovalor é 1 menos 2i, o meu autovetor ele vai ser o conjugado do primeiro. Então, a única coisa que muda é a parte, o y aqui, que fica com a parte imaginária com sinal trocado em relação ao primeiro. Tá? Então, isso aqui eu deixo para vocês verifiquem. Tá? Já fiz essas contas, é mais do mesmo, não vou repetir agora. Tá? O que eu vou fazer um pouco de conta, né, só é a questão da solução geral. Então, da mesma maneira, né, a solução geral ela continua sendo o Z, ele é o quê? É o lambda 1 V1 e na lambda 1T, mais, desculpa, aqui não é lambda 1, aqui é K1 mais K2 V2 e na lambda 2T. Então, vamos fazer as contas para ver o que dá isso aqui. Então, o Z é K1, o primeiro autovetor é 1 em x, 1 mais i em y, exponencial de 1 mais 2i t, e o outro é K2, 1 menos i, exponencial de 1 menos 2i t. Vou separar a parte real, vou até escrever com V1 para ter que escrever aqui lá. Separar a parte real e a parte imaginária das exponenciais. Esse aqui é o meu V2 e na t e na menos 2it. E aí eu vou usar, acho que vocês já devem ter visto, né? Se não, depois me perguntem que eu explico, né? Mas e na IA é cosseno de A mais I seno de A. Então, eu vou fazer essa expansão, né, desse termo daquela maneira. Então, vai ficar K1V1. Vou até colocar o E na T em evidência, né, que ele aparece para todo mundo. Então, E na T que multiplica K1V1. Cosseno de 2T mais I seno de 2T. Vou colocar chaves aqui. E a outra parte é mais K2, V2. Esse aqui eu acho que eu já podia ter deixado V1 e V2 aqui também. 1 mais I. E aqui é 1 menos I. E a mesma coisa, né? Cosseno de 2A. E aí eu já usei a propriedade, né, de que cosseno é uma função par, né? Então cosseno de menos 2A dá o cosseno de A, e o seno é ímpar, né? Então vai dar menos I seno de 2A. Bom, eu vou escrever, eu acho que... Tá, eu vou fazer assim, isso aqui é tranquilo, né? Eu teria que fazer, então, na parte em x aqui, eu teria cosseno de 2t mais I seno de 2t. A equação de baixo em y é cosseno de 2t mais I seno de 2t vezes 1 mais I, vezes K1, e aí a mesma coisa aqui, né? Só com o sinal trocado
e aí eu vou abrir as contas. Ou melhor, eu não vou abrir as contas, eu vou colocar pontinhos aqui. Tá? Isso vocês podem fazer, é só um pouco de álgebra, né, umas 2 linhas. A gente consegue escrever isso aqui dessa maneira. Tá? E aí eu acho que vocês vão até conseguir enxergar. Né? Se eu olhar aqui, ó, K1 vezes cosseno mais K2 vezes cosseno. Então vai ser K1 mais K2 vezes cosseno de 2t. Né? Aí se eu olhar agora a equação de seno, eu tenho o quê? K1 menos K2 e seno. Então aqui vai aparecer mais K1 menos K2 e seno de 2A. Então essa é a parte em X. Tá? E a parte em Y, ela fica parecida também. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho por conta desses i's aqui na hora de multiplicar. Tá? Mas ela também fica com o termo K1 mais K2. E aqui aparece cosseno de 2t menos seno de 2t. Tá? E a segunda parte, ele também aparece um K1 menos K2 e cosseno de 2t mais seno de 2t. Então, essa aqui é a matriz da minha solução. E aí a gente chega numa situação que é um pouco chatinha, né? Porque eu tinha um problema que é completamente real, né? E eu estou escrevendo a solução com variáveis complexas, né? Tem um i aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... Eu sei que só existem 2 constantes arbitrárias, né? Porque são as condições iniciais, né? Eu tenho que dar um y0 e um x0 para resolver esse sistema de equações. Lembrando sempre, né, que isso aqui eu posso pensar equivalente a uma equação de segunda ordem, né? Então basta dar a derivada primeira quer dizer, um x0 e a derivada primeira de x0 para resolver. Tá? E tudo real. Então, tem um truque que a gente pode fazer, que é dizer o seguinte, olha, o meu K1, eu quero substituir K1 mais K2 por um único número real, e K1 menos K2i eu também quero substituir por um único número real. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu posso dizer que o K1 ele é 1/2 de alfa mais i beta, tá? E o K2 ele é 1/2 de alfa menos i beta, onde o alfa e beta pertencem aos reais, né? Eu teria somente 2 condições, 2 constantes arbitrárias, né? Constantes. Que acabam também sendo... porque como A no seno e não ter, eu posso ter... É porque eu escrevi A aqui em cima, né? 2t, desculpa. Era só para ver se vocês estavam acordados ainda. Isso não é um erro. Tá, então, fazendo essa substituição, né, com alfa e beta reais, né, o K1 mais K2, ele fica simplesmente alfa, né? Que é a soma das duas, a parte imaginária some. E K1 menos K2, aí agora quem soma é a parte real, sobra só 2i, sobra i beta. Então eu vou escrever isso aqui na próxima página, né? K1 mais K2 é alfa, e K1 menos K2 é i beta. Tá? E aí, na verdade... Bom, aqui dá para ver, então, o que eu vou fazer? O K1 mais K2 aqui, ele vai virar alfa, e o K1 menos K2 vai virar beta. Então fica como? Fica 1
o meu z de t, que é a minha solução, tem o exponencial na frente, multiplicando todo mundo. O K1 mais K2, né, aparece tanto aqui quanto aqui. Né? Então, em x é cosseno de 2t, e aqui é o cosseno menos o seno em y. Então, vai ficar, vai apagar esses pontos, cosseno de 2t, e aqui é cosseno de 2t menos seno de 2t. E aqui vai ficar mais beta i ao quadrado, né, porque eu tinha um i daqui, e o K1 menos K2 também dá i beta, né? Então vai ficar i ao quadrado com beta, seno, né? Aqui é seno e aqui é cosseno mais seno. Se eu não errei as contas. Então aqui vai ser cosseno de 2t, e aqui é cosseno de 2t mais seno de 2t. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, como alfa e beta são constantes arbitrárias, né, só para ficar igual ao livro, eu volto a chamar as constantes de K1 e K2, né, porque afinal de contas elas são arbitrárias, K1 e K2. Então o meu z de t, ele é o quê? Exponencial de t, K1 cosseno, K1 cosseno de 2t, aí o i ao quadrado vai ficar menos beta, né? Menos beta, menos K2. Ah, não, aqui era seno, né? Não sei se não tem um sinalzinho errado. Não, é i um menos o outro dá i beta. Então fica menos seno de 2t, e a parte de baixo é o quê? É K1 cosseno de 2t menos seno de 2t menos K2 cosseno de 2t mais seno de 2t. Isso aqui fecha aqui. Tá. E aí está a solução, né? Fica um pouco feia nesse caso, mas pelo menos eu mostro, né, que eu consigo continuar escrevendo a solução em termos de números puramente reais, né? Não só em termos da exponencial. Então, esse caso aqui, para fazer o esboço, é um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer um ponto só, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Então, eu vou pegar um ponto aqui, né? Se o x0 for 0 e o y0 for 1. Tá? Então, estou escolhendo um ponto ao longo do eixo y, né? O eixo vertical. Então, o que eu tenho que fazer? O meu 0, 1, ele vai ser o quê? E na 0 da 1, aí eu tenho o quê? K1 cosseno de 0 menos K2 seno de 0. Isso aqui vai dar 0. Aqui vai ficar K1 cosseno de 0 menos seno de 0, que isso aqui vai dar 0 também, menos K2 cosseno de 0 mais seno de 0, que mais um 0 ali para minha solução. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho 0, 1 é igual ao quê? K1 cosseno de 0 dá 1, esse termo não tem. K1 embaixo, cosseno de 0 dá 1, menos K2. Então, essa aqui seria a minha condição inicial. Eu acho que está certo esse sinal. Tá?
Não tenho certeza. Então, se... Bom, aí, depois se vocês quiserem fazer a conta, dá para usar o Python, o SymPy, isso que eu vou mostrar para vocês depois, né, para verificar a conta. Eu não sei porque a minha anotação está com sinal de mais aqui. Tá. Então, essa aqui é menos ou mais... Só... Então, se for menos do jeito que está escrito, K1 é 0 e o K2 é menos 1. Não vai mudar muito em relação ao que eu tinha, né? E aí o meu Z de T seria o quê? K1, 0, vai sobrar só a segunda parte, com menos 1, então vai ficar seno de 2T, é que mais é cosseno de 2T mais seno de 2T. Então, isso aqui seria a minha solução particular aqui para esse caso. Opa, faltou a exponencial aqui, né? Aqui tinha uma exponencial multiplicando. E aí, bom, a gente sabe, né, que como a parte real do alto valor é positiva, igual a 1, isso aqui vai se afastar. E aí, lembrando, né, de massa-mola, a gente sabe, né, que quando eu tenho um círculo perfeito, eu teria senos e cossenos aqui nos vetores, né? Aqui não é muito fácil a gente visualizar de cabeça, né? Talvez tivesse que fazer alguns pontos na mão, mas a gente pode analisar, né? Por exemplo, se eu começar no 0 e 1, né, o que vai acontecer com x à medida que o tempo passa? Se o tempo passa, o seno que era 0, ele começa a aumentar, né? Então eu começo do ponto 0, 1, eu teria que, né, se eu começar aqui em x0 igual a 0, y igual a 1, então o x tem que aumentar para tempo pequeno, e o y, cosseno de 0 vai ser 1, e o seno aumenta, o cosseno vai diminuir, esse aqui aumenta, fica um pouco difícil da gente analisar, mas como o cosseno é em 1 e ele tem uma inclinação quase 0, a diminuição do cosseno vai ser quadrática em T, enquanto que o aumento vai ser linear, né? Então acaba que isso vai me dar um aumento para lá. Então um ponto aqui, ele tem que acabar indo para lá, né? E aí não é trivial de se fazer, mas, né, o que vai acontecer é que eu vou acabar espiralando. Tá? E aí eu consigo pelo menos definir a direção. E aí a gente consegue ver, se eu começar aqui em cima, eu tenho que acabar espiralando e eu me afasto. Então, esse aqui, para fazer um esboço como esse à mão, ia requerer um pouco mais de trabalho, né, para a gente analisar em vários pontos o que acontece, né, mas pelo menos aqui no ponto inicial a gente consegue fazer uma análise rápida. E aí deduzir. Então aqui é um ponto instável, isso aqui vai dar o foco instável, como eu comentei. E aí eu acho que eu paro por aqui hoje.